muito a sua vida. Eu profetizo uma semana linda, super abençoada, cheia de Deus para sua vida, com vitória, com presença de Deus, com proteção de Deus para você e seus familiares, com realizações no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Que Deus abençoe muito a sua semana, tá bom? Que a gente comece essa semana assim, vencedores no Senhor Jesus, tá? O Café com a Dai de hoje, gente, traz uma palavra assim muito motivadora, muito forte, né? E assim de muita fé também. Eu vou falar hoje sobre os desertos da vida, gente. Todo mundo passa por algum deserto em algum momento da vida. E eu queria ensinar, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque muitas das vezes nós passamos por deserto na nossa vida onde a gente não extrai o que Deus deseja, onde a gente reclama, onde a gente só vê o lado negativo, onde a gente não entende. E a verdade é que todos nós vamos passar por desertos na nossa vida. Não tem como a gente se livrar, não tem como a gente falar assim, olha, eu não vou passar por deserto. Nós passamos por deserto sim. Em algum momento da nossa vida nós vamos passar. Mas por que, Daiane? É isso que eu vou falar nesse vídeo. E pra quê também? Eu já passei por alguns desertos na minha vida, gente. No começo desse ano eu passei por um deserto muito forte, né? Em relação à minha saúde. Logo depois eu passei por um outro deserto que foi uma perda na minha família. E realmente a gente às vezes fica meio perdido no deserto, né? Meio desesperado. Eu acredito que muitas pessoas passam por deserto na vida. Na verdade, deserto não é um lugar de moradia. Você não vê ninguém morando no deserto. Deserto é um lugar de passagem. Todo mundo precisa passar por um deserto. Essa é a verdade. Para que a gente desfrute, para que a gente viva daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Por que, Daiane, a gente tem que passar pelo deserto? Para que serve o deserto? É isso que eu tenho aprendido. O deserto é algo que você não pode evitar. A gente, às vezes, tenta evitar o deserto, mas o deserto é uma coisa inevitável. Nós vamos passar por coisas na nossa vida onde nós vamos ir pro deserto. Deus, nessa segunda-feira, Ele quer te abençoar, Ele quer te ensinar a vencer os desertos da vida, a realmente passar por ele, aprendendo, extraindo aquilo de melhor vindo da parte do Senhor Jesus, tá bom? E a gente vai aprender com quem viveu no deserto literalmente, que foi o povo de Israel, gente. Eu vou ler um trechinho, uma passagem bíblica que tá lá em Êxodo 15, verso 22, que diz assim: Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Depois que Moisés libertou o povo do Egito, ele foi para o deserto de Sur. Ele libertou o povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho e começou a direcionar o povo para o deserto de Sur. E aí chegou lá, não tinha água. O povo já ficou meio chateado, né? Quando você lê lá no verso 16, diz assim: O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim. Quando você lê mais lá na frente, o povo saiu de tal lugar e foi para o deserto tal. Preste atenção, quando Deus mandou Moisés libertar o povo do Egito, era com o intuito de levar eles para uma terra prometida. Mas tinha um caminho a percorrer nesse processo, que era o deserto. E é interessante que assim, Moisés tira o povo de Israel do Egito e vai para o deserto. Depois ele para num lugar que não era um lugar bom, era tipo assim, um lugar que não tinha água. E não tinha nada de bom, não era uma cidade que tinha comércio, não tinha nada disso. E aí depois, né, dessa cidade, eles vão pro deserto de novo. Aí depois do deserto, eles vão para uma outra cidade que chega lá, a água era amarga. Ou seja, não era uma cidade boa também. E eu fico pensando assim, por que Deus fez isso? Se Deus queria libertar o povo de Israel, porque ele queria dar uma terra prometida, ele poderia ter levado o povo de Israel direto para a terra prometida. Esse era o intuito. Não precisaria do deserto, não precisaria enfrentar todas essas coisas. Mas Deus tinha um propósito. Qual é o propósito? Primeira coisa que eu quero falar pra você na segunda-feira é o seguinte: quem precisa do deserto somos nós. A promessa já é nossa, já tá lá. Mas quem precisa do processo sou eu e você. Nós precisamos do processo pra gente amadurecer, pra quando chegar na promessa a gente saber desfrutar da promessa. Preste atenção, o povo de Israel era um povo separado por Deus. Então, eles já tinham Deus já tinha esse cuidado com a vida dele. Só que no deserto, Deus queria fazer o quê? Deus queria aperfeiçoar o caráter, Deus queria mostrar confiança, Deus queria trazer relacionamento, Deus queria trazer autoridade, senhorio sobre a vida do povo de Israel. Porque isso tudo eles não viviam no Egito. No Egito eles só clamavam o quê? Senhor, faz um milagre na minha vida. Senhor, me ajuda. Você já viveu esse tipo de momento na sua vida? Onde você só clama a Deus, Senhor, me tira disso. Senhor, realiza isso. Todos nós passamos por
momentos que nós clamamos por desejo de alguma coisa na nossa vida de mudança. Só que para que essa mudança aconteça, Deus precisa te levar a esse processo chamado deserto. Ninguém constrói uma casa no deserto. Deserto é lugar para você passar. E sabe o que é o mais interessante? Em volta do deserto não tem nenhuma cidade grande, não tem algo luxuoso. Por quê? Para que você não perca a visão da promessa. Se no deserto você começar a ter coisas assim agradáveis aos seus olhos, você vai se desvincular, você vai perder o foco da promessa, você vai descansar ali, quando na verdade não é ali que o Senhor quer que você esteja. Deus quer te levar a algo maior, uma promessa maior na sua vida. Então, gente, aprendam que se você está vivendo em algum deserto na sua vida, Deus está fazendo isso por causa de você mesmo. Deus poderia te levar logo para a promessa, sim. Mas aquilo que você vive no deserto é algo que edifica demais a sua vida, abastece demais a sua fé e te prepara para viver a promessa. Porque se você não tem um caráter forjado no deserto, se você não tem o senhorio de Deus assim bem vivido na sua vida, no sentido assim, eu confio em Deus, eu obedeço a Deus, eu confio na provisão de Deus, quando você chegar na promessa, você faz o quê? Você se corrompe. Porque quando você está no deserto, quando você passa lutas na sua vida, quando você alcança algo, você dá valor àquilo que você alcançou. Aquilo tem um valor que não é material, é um valor espiritual, porque você sabe quanto você levou para chegar naquele lugar. Então o deserto, ele nos ensina o valor das coisas. Ele faz com que a gente valorize realmente a presença de Deus, valorize aquilo que a gente tem, valorize tudo. Porque muitas pessoas não valorizam as coisas, mas quando tá no momento de deserto, começa a fazer o quê? Valorizar. Fala, nossa, eu suei muito para conseguir aquilo. Então, eu preciso desfrutar mesmo. Eu preciso dar valor àquelas pequenas coisas, porque foi de maneira difícil que eu conquistei. É igual uma pessoa que ganha um celular quando ela não trabalha. Tem um valor, ela fica feliz, show de bola. Mas quando ela rala muito para comprar o primeiro celular, como é que ela fica? Pô, ela dá muito valor àquilo ali, porque ela realmente lutou, ela sabe o que ela passou para ganhar aquele celular. Então o deserto, ele nos ajuda a valorizar a promessa, valorizar aquilo que Deus tem para nossa vida. Se o povo de Israel não passasse para o deserto, quando eles chegassem em Canaã, eles não iam valorizar, porque ia ser tudo muito fácil. Eu clamei, orei, acabou? Não. No deserto, Deus nos ensina a valorizar a promessa. O povo de Israel no deserto, ele começou a fazer o quê? Se corromper. Eles começaram a questionar a Deus, a reclamar, olha, eu tô com fome, pra que você fez isso? Você não é Deus nada. Sabe? Como pode? Deus abriu o mar na frente do povo inteiro. Eles passaram sem uma gota de água no pé, no mar vermelho. Como eles poderiam duvidar da grandeza de Deus? Mas no deserto, eles começaram a fazer o quê? Duvidar. Por quê? Aí é uma outra verdade que a gente aprende no deserto. O deserto serve para desenvolver intimidade e relacionamento com Deus. Pessoas que não têm intimidade e relacionamento com Deus tendem a se sucumbir quando não vem a promessa. Como assim, Daiane? O povo de Israel estavam servindo a Deus, adorando a Deus, enquanto eles estavam olhando. Ah, veio o milagre da rã, veio o milagre de não sei o quê, veio o milagre do maio. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, tá tudo dando certo. Mas quando começou a dar errado, esse Deus não existe. Esse Deus não presta. Porque não tem relacionamento. Tá seguindo só os milagres, tá seguindo só a promessa, só interesse. Deus não quer que a gente viva uma vida de interesse, porque uma vida de interesse é uma vida falsa. Uma vida de interesse é uma vida vazia, é uma vida sem valor. Deus quer uma vida de profundidade, de relacionamento. E no deserto você desenvolve isso. Porque no deserto você não tem para onde correr. Aos lados, mas para cima você tem, que é o Senhor Jesus. Você começa a desenvolver a sua oração, você começa a desenvolver a sua fé e a sua confiança no Senhor. Então o deserto serve para te levar a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor Jesus. Tira esse momento de dor que você está vivendo, de desespero, de deserto em alguma área da sua vida, porque a gente realmente em determinados momentos passamos por deserto sim, mas tire lições dela. Comece a ter mais intimidade com Deus. Comece a valorizar cada lágrima que você está derramando, porque quando a sua promessa chegar, você vai saber desfrutar dela. Começa a realmente forjar o seu caráter em Cristo, porque Deus está te aperfeiçoando para receber algo grande da sua vida. Pessoas que não passam por desertos, quando pegam a promessa, não sabem o que fazer. Quer ver um exemplo? Sansão. Sansão, ele já nasceu direcionado, né? E ele não passou por luta nada. Ele já tinha força, já era forte, já era escolhido por Deus. Ele não valorizou nada, porque ele não passou por deserto nenhum. O deserto dele foi no final, quando ele abandonou Jesus. Aí ele fez o quê?
Ele valorizou. Quando Sansão abandonou Deus, quando Sansão perdeu a vista, foi derrotado, ele lembrou de quem? Do Senhor Jesus. No deserto ele falou: Senhor, me dá mais uma chance para realmente eu ter força de novo e não me envergonhe na frente dessas pessoas para que eu destrua eles. E Deus ouviu e ele tirou a maior lição de todas naquele momento de deserto. Sansão, na sua morte, ele matou mais pessoas do que em toda a sua vida. Olha a glória de Deus. O deserto, gente, ele serve para que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida. Se você está passando por deserto, glorifique a Deus. Eu sei que é difícil. Eu passei por desertos, passo por desertos, e é muito difícil a gente glorificar quando a gente não está vendo. É muito difícil a gente glorificar a Deus quando tudo à nossa volta não é sólido. É difícil. Mas eu quero te encorajar hoje a glorificar o nome do Senhor nesse deserto que você está passando. Se você está passando por deserto, é porque Deus tem promessas grandes para você. Então não se corrompa, não fique com Deus por interesse. Valorize, sabe, glorifique o nome do Senhor Jesus. Entenda que não tem nada luxuoso à sua volta, porque Deus não quer que você se corrompa. Tudo que você tocar ainda não vai dar certo, porque para dar certo tem que estar na promessa, tem que estar lá na frente. Aí você não vai entender porque não deu certo agora. Sabe por que não está dando certo agora? Porque só vai dar certo quando Deus te entregar a promessa. A Bíblia diz o seguinte: quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Sabe o que significa? Que quando a promessa é nossa, quando a gente coloca a mão nela, a gente vive ela, a gente entende porque não deu certo em nenhum lugar e nenhuma outra vez. E é por isso que eu tô te encorajando a passar por esse deserto de maneira forte, de maneira realmente encorajadora nessa segunda-feira. Os desertos que você está enfrentando na sua vida vão servir de lição para tocar pessoas, vão servir de lição para que você desfrute da promessa de maneira grandiosa e para que a glória do Senhor seja manifestada. E por fim, gente, o povo do Egito era um povo escravo e em Canaã ele seria um povo livre. Então o deserto, ele nos ensina a sermos livres no Senhor Jesus. Sabe, no Egito tinham pessoas mandando eles fazerem as coisas o tempo todo. No deserto não. Como assim, Daiane? Sabe, gente, quando a gente está passando por um deserto na nossa vida, às vezes a gente pensa que a gente está sozinho. E tem vezes que nós até estamos mesmo. Mas Jesus está ali o tempo todo. Não é a ordem dos homens, é a ordem de Deus. Então, o deserto, ele faz com que você ouça mais a voz do Espírito Santo de Deus. Ele faz com que você seja livre, para que quando você chegue na terra de Canaã, você entenda literalmente que não é a religiosidade que vai te prender. Não é a queima de incenso, se é que você me entende. Como assim, Daiane? O texto diz que no deserto, como o povo do Egito não tinha o que adorar, né? Eles não tinham mais aquele ritual que eles viviam no Egito, né? Eles começaram a fazer o quê? Eles fizeram um bezerro de ouro, eles começaram a adorar outras coisas, não tinha mais ninguém mandando neles, eles não sabiam nem o que fazer. No deserto, você aprende a ouvir Jesus, você aprende a adorar o único que é digno da verdadeira adoração. Você começa a entender que o que você precisa para viver é uma liberdade no Espírito, e só quem te dá essa liberdade no Espírito é o Espírito Santo de Deus. E você só entende isso quando você passa pelo deserto. Porque quando você não está no deserto, qualquer coisa te movimenta, qualquer coisa te leva. Mas quando você está no deserto, que você muitas das vezes passa sozinho, é só a voz do Espírito Santo de Deus te falando direita, esquerda, frente, trás, continua. É o que te mantém de pé. E aí quando você chega lá na promessa, você consegue desfrutar ela com o direcionamento de Deus. Porque Ele te guiou no deserto e você aprendeu a distinguir a voz dele e a voz do mundo. Então no deserto, esteja com ouvidos atentos para ouvir o que Deus tem falado para você. Eu costumo dizer que, assim, tudo que eu faço na minha vida, eu falo isso pra Deus. Quando eu entendo que Deus está me direcionando em algo, eu falo assim: Senhor, qual é o próximo passo? É como se fosse Moisés. Moisés, quando libertou o povo do Egito, Deus falou: vai lá primeiro e faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro. Deus deu todas as regrinhas, todos os passos para Moisés. E é assim conosco, gente, o tempo todo. Ele nos dá o direcionamento. Peça para ele: Senhor, qual é o próximo passo? Você não precisa saber do dia de amanhã, como eu também não preciso. Você só precisa saber do próximo passo para poder vencer esse deserto que você está vivendo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Esse deserto é um lugar só para você passar. Você não vai ficar lá. Creia nisso. Extraia virtudes desse deserto, porque Deus está te fortalecendo para viver a sua promessa. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo. Tchau.